Você está ouvindo o podcast Improviso, com Érico Rocha e Leandro Ladeira. Bem-vindo à gravação do podcast Improviso com Leandro Ladeira, um podcast onde eu discuto assuntos aleatórios com Ladeirinha. Oi, Ladeirinha. Bom dia. Bom dia, Érico. Estamos de volta. Estamos de volta. Eu entrei e caiu, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí caiu mesmo. E, cara, às vezes cai, né? Logo de cara. Pra entender, né? O que seria o nosso tema de hoje? Então, eu tava pensando sobre isso hoje e eu resolvi inovar. Queria saber o que você pensa, porque toda vez é meio improviso. Porque o que acontece? Eu sei o tema, porque eu já fico pensando o que eu vou falar com o Érico e tal. E dessa vez eu queria fazer improviso inteiro. Então eu queria propor... Deu uma travada aqui, eu acho que você tá me ouvindo ainda, tá? Tô ouvindo bem. Tá, então beleza. Eu queria propor que você tirasse o tema aí, que aí eu acho que eu ia ficar pego de surpresa também. Total. Pela primeira vez, assim. Mas eu vou ter que pensar. Eu realmente improviso mesmo, né? Improviso? O que você gostaria de falar comigo? Você fala assim, cara, eu queria conversar com Ladeira. Eu acho que isso aí eu acho que é um papo bom. Deixa eu ver. De repente, se a audiência quiser me ajudar. A gente pode ajudar. Você já assistiu Os Barbichas? Você assistiu quem? Os Barbichas? Não assisti não. O que é Os Barbichas? Os Barbichas é um canal no YouTube. Eles têm uma peça de teatro lá em São Paulo também. E a Nala chegou. A moça que trabalha aqui em casa chegou. A Nala tá dando bom dia pra ela. Sem problema. Os Barbichas, é um show de improviso. Eles são amigos do Murilo Gun. Conheci eles através do Murilo Gun, né? E a base do negócio é o seguinte: você não sabe o que é, então eles criam uma cena e do nada alguém fala pra cena mudar e o cara fala alguma coisa e você tem que seguir no improviso, tá? É um treinamento mental. Depois eles explicam como é que você consegue fazer com que esse processo funcione bem e tal. E é um show de humor, né? Muito legal. Depois você assiste, que é interessante como é que é a técnica deles. Tô entrando aqui. Vou inscrever. Escrevi. Cara, você me pegou desprevenido mesmo. Essa parada vai ser improviso raiz. Improviso raiz. Eu falei, hoje eu vou mudar. Mas se você quiser, a gente pensa junto aí, ó. A galera tá falando aqui nos comentários, vamos ver. Eu acho que é uma oportunidade boa. Como organizar provas sociais. Vamos falar produtos que a gente lançaria ou perpetuaria se a gente não pudesse falar de marketing digital. Boa. Ou de negócios. Uhum. Então, se tivesse começando do zero. Mas é negócio digital, né? Sem falar de negócio. Tipo assim, não pode ser como dinheiro com alguma coisa. Sem ser no nicho negócios, mas seria um produto digital. Produto digital. Ladeirinha, vamos supor que agora baixou um decreto de lei que você não pode mais lançar no digital. E eu sei que você lança a Kátia, né? Uhum. Eu entendo que você também lança não digital, mas, cara, ideias de produto que eu sei um que eu lançaria. Se você falar assim, Leandro, você está começando do zero hoje, você vai ter que lançar... Oi? É você, não eu. Não, eu. Tá começando você perguntasse pra mim. É você mesmo. Eu lançaria um produto eu entraria em contato com uma dermatologista e lançaria um produto que resolve o problema de acne. E eu vou te falar por quê. Acne, espinha. Espinha, cravo. Cravo, espinha, isso. Você que fica no YouTube assistindo vídeo de tirar espinha? Cara, pior que não. Pior que eu não sou, mas... Sabe que eu sou viciado nisso? Se eu assistir, ele cria outros. E eu fico lá. Igual. E tipo assim, quem não tem pecados que atire a primeira pedra. Érico, meu Deus, pô, olha lá os vídeos, quantos milhões de visualizações. Eu não devo ser o único. Milhões e milhões. Inclusive, se você gosta desse tipo de vídeo, vou te dar uma parada que agora vai foder com a sua vida. Eu gosto, mas eu não gosto de gostar. Não, então, tem um que talvez você vai gostar de gostar. Chama ASMR. Já ouviu falar nisso? Qual? ASMR. Não, porque tem um motivo psicológico e tem uma explicação científica de por que você gosta de ver espinha espremendo, né? Até porque
visualmente, ela traz uma sensação de, eu não sei o nome, mas os caras estudaram isso e eles conseguem criar várias situações em que te dá esse prazer. Então, sei lá, um velcro tirando, uma espinha sendo espremida, coisas se encaixando nos lugares, e aí tem vários vídeos que te dá essa sensação, chama ASMR. Depois tem canal no YouTube de ASMR, bombadíssimo. Eu sou um gaúcho ASMR. Aí tem uma porra. Pele. Tá, então vamos lá. Por que você lançaria um vídeo de aprender a tirar espinha? Porque eu acho que é o seguinte. Quando eu comecei com a Kátia, eu lembro que eu entrei no SEMrush, que é uma ferramenta que descobre quantas pessoas pesquisam sobre algum termo por mês. E lá no SEMrush eu descobri que tinham 65 mil pessoas procurando sobre pompoarismo. E aí tem os termos paralelos a pompoarismo lá, né? Como melhorar a dor na relação, tem vários. Mas não era nada assim, era 65 mil. Hoje, 8 anos depois, são 165 mil. E olha que eu vou te falar que a Kátia levantou bastante essa bandeira para aumentar esse número de pesquisas, né? Ou seja, muita gente hoje vende algum produto. Kátia, muita gente não conhecia, né? Não conhecia, não sabia nem o que era. Ou tinha uma ideia errada do que era e tal. E o mercado se tornou em torno disso. Mais gente começou a lançar produto disso. E eu não acho ruim, não. Tem gente que fala, o que você acha da concorrência? Aprendi com vocês. Quando um barco sobe, quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Então, faz parte do processo. Você levantou a bola e tem outras pessoas ganhando. Cara, mais gente está sabendo desse mercado, está todo mundo ganhando. É importante para as pessoas como um todo, né? A gente está gerando valor no todo. Mas eu entrei ontem no SEMrush, coincidentemente, e sobre espinhas, cravos, como melhorar a espinha, são 165 mil hoje. Todo mês, 165 mil pessoas, de alguma maneira, estão procurando como resolver esse problema. E eu não me lembro em nenhum encontro de Mastermind, não me lembro em nenhum encontro do Hotmart, de ter um grande case de dermatologia. E esse é um mercado multibilionário. Tanto de dermatologistas quanto de produtos. Então, eu acho que se vende produto físico, dá para vender produto digital. Eu acredito que alguém pode criar um método para que você melhore a sua pele, melhore suas espinhas, melhore seus cravos, sem depender de ter que ir fisicamente num consultório do dermatologista, tá? Então, um processo de aprender a cuidar da própria pele e de tratar os problemas de espinha com o método online. E eu criaria isso. Que massa. Eu me associaria a uma dermatologista muito boa, tá? Você ia ser um lançador de uma dermatologista, né? Eu ia ser um lançador de uma dermatologista. Pela atração, né? Pela atração desse mercado e ver que ninguém fazia. Você não me perguntou, né? O que você acha da ideia, antes de você falar a sua? Eu acho bom. Mas não é o que eu faria. Mas eu acho bom. Eu acho que talvez eu gosto de ser expert. Então eu acho que eu lançaria alguma coisa. Entendi. Que eu goste muito de ser expert. Porque o trabalho de ser expert, esse trabalho de aprender, é uma coisa que eu faria muito. Então eu iria para um viagem diferente. E a pergunta não sei. Pra você ter uma ideia, esse é improviso mesmo. Eu converso com a minha esposa, com a Ju, e de fazer homeschooling com os nossos filhos. E pensa um cara que não sabe nem o que é homeschooling. Sou eu. E eu tenho conversado muito sobre isso. Então, a gente tem uma chance candidata de fazer isso em junho desse ano. Então, o que acontece? Você pode tirar os seus filhos da escola e fazer homeschooling a qualquer hora, né? Em teoria. Mas
O semestre do Noah, da escola dele, termina em junho. A escola dele é um pouco diferente de semestre. Então, sempre junho é um processo onde eu tenho um processo de decisão. Então, eu acho que eu lancei um produto de homeschooling. Eu acho. E a razão por quê? Eu lembro de falar, cheguei para minha mãe, eu fiz um stories com ela, eu não sei, fui pra roça. Aí as pessoas me perguntam e eu fazia pergunta pra minha mãe. Eu assisti. Sei lá, que concurso que ela queria que eu prestasse, alguma coisa do tipo. E eu fiz uma pergunta interessante pra minha mãe. Fiz a pergunta, mãe, e agora? Você acha que eu devia prestar concurso? E ela falou que não, agora ela falou assim, agora que você tá encaminhado, não precisa. E eu lembrei da primeira vez que eu falei que ia pedir demissão pra minha mãe. E ela falou, ai meu filho, não faz isso. Não sei se ela falou você vai estragar a sua vida, mas ela meio que quis dizer isso. Ela ficou muito surpresa. E eu lembro, cara, como é que eu surpreendo minha mãe de novo nessa idade, né? Tá na hora, depois de 10 anos. O que é? Eu falei assim, mãe, vou tirar meus filhos da escola. Meu Deus. Ela parou que ela tava fazendo um doce de leite. Sabe como é que faz doce de leite? Não tenho a menor ideia. Tem um tacho grande para colocar muito leite. Aí bota no fogo alto, no caso dela fogão a lenha, mas fogão a lenha é raiz de alto. Assim, nada compara com fogão a lenha, se você botar muita lenha. E aí depois você vai mexendo naquela parada e vai botando açúcar. Por isso que é doce. E vai reduzindo o leite, mexendo mesmo. E eventualmente ele fica lá. Fica doce de leite. E ela parou, olhou e falou assim, não faz isso não, meu filho. Aí eu falei, cara, quando eu falo uma coisa pra minha mãe e ela olha com a cara sincera, de terror, não faz isso? O caminho tá certo. Cara, poxa, eu já fiz uma vez e acertei, entendeu? Mudei minha vida. E eu falei, por quê? E ela começou a falar, cara. E minha mãe já fala. Mas quando ela fala uma coisa que ela acha que eu vou estragar minha vida, ela fala muito. 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 E ela começou. E ela falou. Ela não parava. Sabe, eu tô pensando, tô fazendo exercício de escuta, mas com a mãe é difícil. Que a mãe não para. É nível, sabe, faixa preta do quinto dan? E chega uma hora que eu pedi pra interromper ela. Depois de, eu não sei se, segundo a CUT, deve ter sido 3 horas dela falando. Segundo a Polícia Militar, deve ter sido, 5, 10 minutos. Aí eu virei pra ela e falei assim, mãe, eu falei, cara, como é que eu vou convencer minha mãe disso? Mãe, eu comecei assim, você acredita que tudo tem 2 lados? Uma moeda como uma moeda? O lado bom e o lado ruim? E ela falou, sim. Eu falei pra ela, por exemplo, eu não entrei no homeschooling de uma vez. Prestar concurso tem 2 lados? Ela falou, sim. Tem o lado da estabilidade, ela me criou, e tem o lado de você não poder morar onde você quer, ou de você ter uma limitação financeira, que não tem nada de errado, é o suficiente, mas você não tem escala no concurso. Graças a Deus, senão o país falia, né? Aí ela falou, é verdade, concurso tem 2 lados. Aí eu virei pra ela, peguei uma coisa que ela, empreendedorismo tem 2 lados? Ela tem. Você pode dar muito errado, seu avô faliu. Você pode perder tudo. Concurso você não perde tudo. O emprego tá lá, na visão dela, tá? Às vezes pode perder, mas eu não queria nem entrar nisso. Aí, cara, eu entrei numa coisa que é muito visceral. Mais visceral que homeschooling. Entrei. Mãe, religião tem 2 lados? Ela falou assim, não, religião não tem. Eu falei assim, será, mãe? Aí eu virei pra ela, ela pensa na minha mãe, ela construiu uma igreja na roça, uma capela. Ela é muito devota. Eu falei,
Talvez, mãe, eu falo isso, gente, com muito cuidado com vocês aqui. Talvez Deus não tenha dois lados. Mas a religião, talvez tenha. Que a religião em si tem homens. Envolve o homem. O homem, porque Deus deu o livre-arbítrio, tem dois lados. Você não acha que teve casos de escândalo na Igreja Católica? De pessoas que foram más? Eu falo assim, o homem às vezes é. Você acha que todos os papas fizeram tudo certinho? Eu falo assim, não necessariamente, né, filho? Teve alguns que... Você acha que não teve nenhum cara na Igreja Católica que roubou o dinheiro de alguém? É verdade que teve, né? Tem escândalos de pedofilia na igreja. Tem... em 1700 até assassinato teve, né? Oh. Queimaram, muita gente morreu na fogueira, assim. Você não acha que em nenhum momento as pessoas, não o homem, não Deus, mas os homens usaram aquela posição religiosa para ter favores políticos? Ela falou, teve. E aí eu falei para ela, e por quê? Porque tudo que você envolve o homem tem dois lados. Ela falou assim, é verdade. Mas eu acredito que tem mais lados bons do que ruins. Aí eu falei assim, eu também acredito. Mas tem dois lados. A gente não pode ser inocente e dizer que nada que envolve o homem não tem dois lados. Ela falou assim, é verdade. E eu acho que, aí ela ainda falou, eu acho que a igreja aprendeu muito com o tempo. Né? A igreja também aprende com seus próprios erros. Você acha que a igreja não erra? Falei para ela. Eu falei assim, não. A igreja é formada de homens e os homens também erram. Aí eu falei, nossa, dois lados da moeda, né? Falei, ufa, vou com calma com a minha mãe. Peguei duas coisas viscerais, ela entendeu, assim. Mas eu ainda sou muito devota. Eu falei, nossa, mãe, concordo plenamente. E eu acho que a igreja é mais boa do que... Tem mais erros que acertos. Mais acertos que faz muita coisa boa. Ela é verdade. Eu falei assim, e a escola? Tem algumas coisas ruins na escola? E minha mãe foi professora. Que massa. Ela foi professora de escola infantil? Foi, muito tempo. Que legal. Ela falou assim, você acha que a escola é perfeita? Não. Eu falei, quais são as coisas que a escola, no seu tempo, a escola era assim? Filho, eu tinha uma sala de aula, e ela falou, no meu tempo, a sala de aula era por níveis. Eu não sabia disso. Tinha os alunos que eram mais nível A, nível B, nível C. Então, se você era mais inteligente, você ia para a sala dos mais inteligentes. Se você era menos inteligente, entre aspas, você ia para a sala dos menos inteligentes. Bom, porque ela podia dar mais atenção para os alunos mais devagar, que precisavam de mais de tempo para absorver aquele conteúdo, por N razões, tá? Traumas, cognitivo... E fome, talvez. Né? Nem todo mundo vinha com a pança cheia para a escola. Uhum. E aqueles alunos que eram mais rápidos, ela podia dar mais corda. Uhum. E ela fala que hoje não é assim. Hoje é nivelado. Então você tem um currículo, cumprir aquele currículo naquele tempo. Então, Ladeirinha, se você for bom em matemática, você não pode terminar matemática rápido para depois brincar. Você tem que bater o ponto, assim como um concurso público. A gente não bate ponto, né, Ladeira? Não. Se a gente trabalha mais, a gente eventualmente ganha mais. Se a gente trabalha menos, a gente ganha menos. Não tem 13º, não tem férias, seguro-desemprego. Mas tem os prós e contras. Então ela falou assim, cara, na escola tem uma outra... A escola era assim. Então ela falou isso. Olha que interessante. Ela falou uma outra coisa também, que é uma desvantagem. A escola não tem processo de imersão. Não dá para você, sei lá, aprender matemática por 3 semanas, só matemática. Não dá. Você tem que cumprir uma carga standard, né? Uhum. E às vezes, você tem que revisar muita coisa. Você estuda matemática, português, geografia e tudo num dia só.
Aí no outro dia você tem que dar uma revisada para voltar, né? A pessoa meio que sai daquele... Você gosta muito da palavra fluxo, né? Uhum. Então a gente, no lançamento, o empreendedor, a gente pode focar num projeto só, não pode? E a gente aprende um monte com esse projeto, depois foca em outro. E eu falei para ela que as pessoas que eu estava conversando, que fizeram homeschooling, não são todas. Eles estavam 2 a 3 séries à frente. Você acredita nisso? Caramba. E a razão disso é que eles, primeiro, não precisavam bater ponto. Então, se você quer terminar matemática porque depois você quer brincar, você pode. Então, a gente falou de pontos fortes. Eu tive uma conversa séria com a minha mãe de pontos fortes e fracos. Assim. Tem uma coisa também que a escola não dá, a gente conversou, tá? A gente... Você fez faculdade, não fez? Fez. Sim. Foi a primeira vez que você teve opção, Ladeirinho, de escolher. Mas dentro da faculdade, você tinha um curso básico, mas você tinha matérias opcionais, não tinha? Tinha. Você podia escolher opções, não podia? Você podia... Na minha faculdade, porque eu não fiz o UNB, eu não fiz federal, né? Então eu sei que na federal funciona diferente, porque a PAC fez. Então você tem as matérias obrigatórias e algumas outras que você vai... A que eu fiz, ela era menos assim, mas eu tinha algumas escolhas para fazer lá dentro, mas era bem menos do que uma federal. A criança até o 2º grau, pelo menos onde eu senti, tem opção até entrar na faculdade. A primeira opção que ela faz é uma opção de 4 anos, ou 3 ou 5. Cara, você não pode desenvolver a opção e a aptidão da criança até esse tempo. Então, sei lá, se meu filho gosta de artes, ele não pode fazer mais artes. Não na escola. Não na que eu tô. E olha, tô numa escola muito boa, eu não tenho nada a reclamar da escola aqui, meu filho tá, inclusive, graças a Deus pela nossa condição financeira, é bilíngue, tem valores, tem algumas coisas. Mas não tem, e eu falei, um homeschooling, uma vez que você faz o básico, você pode fazer muito opcional, então eu posso dar opções pro meu filho. Ela falou das desvantagens. Cara, mas você tem que estar com seu filho, você tem que gerenciar tudo. Na escola você larga o menino lá e eventualmente ele meio que vai dar certo. Meio que vai dar certo. Você não deu, Ladeirinha, mas eu falo isso na escola, então? Interação, que quando você foi prestar vestibular, sua mãe falou, sério mesmo? Você vai prestar vestibular, meu filho? Não faz isso não, porque você não vai passar. Tipo, eu acho que foi isso que você falou pra gente. E a gente começou a devagar muito. E eu falei, cara, eu acho que eu não vou fazer isso. Mas eu acho que eu criaria um produto ou uma escola. Então, eu acho que eu entraria na homeschooling, sem saber homeschooling, sem ter nenhuma, mas eu ia estudar e ia ficar bom nisso. Ia testar isso nos meus próprios filhos. E eu ia ter resultado, provavelmente, se eu focasse nisso, né? Sabe um negócio que eu acho legal nessa sua ideia, assim? É uma revolução. Toda vez que eu falei para uma pessoa uma coisa e a pessoa me chamou de louco, mas assim, ela não me chamou de louco com as palavras. As pessoas não me chamam de louco com as palavras. As pessoas, eu fiz um livro, eles riram de mim, mas não é eles riram de mim, eles te chamam de louco. Mas eles não te chamam de louco com as palavras. Eles te chamam de louco com os olhos. Os olhos. Cara, olha aqui. Imagina pra minha mãe quando eu falei pra ela, mãe, eu vou vender minha agência, vou fechar tudo e agora eu vou fazer um curso de pompoarismo. Ela me chamou de louco com os olhos. Ela chamou de louco. Sabe uma outra vez que meu pai, inclusive, meu pai e minha mãe juntos me chamaram de louco com os olhos? Quando eu entrei no Plat. Nossa, quanto que era? Tipo 100 mil reais, alguma coisa assim? 110 mil reais, eu lembro como se fosse hoje. E era tipo... e eu tinha 120 guardado. Então era... Falei, mãe, eu vou pagar 110 mil. E valia mais 110 mil há 8 anos atrás. E ó, eu comecei a conversar com isso com a Ju uns 6 meses atrás, e cada vez a gente foi amadurecendo.
E eu vou te falar, a gente começou a criar uma grade. Eu acredito que o ensino fundamental é importante. Tem que saber ler, escrever, somar, multiplicar. Né? Eu não História. acho que necessariamente aprender polinômio, trigonometria, saber que a soma dos quadrados, dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Se ele não quiser entrar na área de exatas, talvez não precisa disso. Precisa de outras coisas mais básicas, mas saber... Hoje em dia, a matemática que eu uso, amigo, é simplesmente, eu não uso mais nada do que somar, multiplicar e subtrair nas minhas planilhas. Eu não estou falando que isso não seja importante. Mas eu comecei a criar um mapa mental, então. Um mapa mental, organizar a minha cabeça. E eu organizei, eu sei que tem que ter o fundamental, tá? Eu não sei como é que eu vou resolver isso. Porque é fundamental. Mas eu comecei a criar a grade opcional. Cara, que matérias eu colocaria para o meu filho, disponibilizaria, se ele pudesse escolher. E aí eu comecei com uma matéria que chama influência íntegra. Foi a primeira ideia. A arte de influenciar. Entrei e criei até um mapa mental disso. Vou te mostrar aqui. Esse é o mapa mental da influência íntegra. Aí eu comecei com uma definição. Oi? Tô vendo, tá. Perdão. Influência é mudar o caminho natural de algo sem mentir, coagir ou ferir o direito alheio. Demorou uns 2 semanas para eu definir a influência que eu queria dar. Aí eu falei pro Noah, você queria aprender sobre isso? Aí ele falou, eu queria. Aí eu falei, que legal, parece interessante. Ele falou sem meio que entender. A gente conversou no carro indo para aula de vela. Ele faz aula de vela. E aí eu aproveitei essa semana na fazenda, não tem muito o que fazer, a internet não pega direito. Além de responder perguntinha no Stories, não tinha muito o que eu fazer, sabe? Não dá para fazer os meetings que eu fazia direito. Quando a gente fazia era uma desgraça. E aí eu fiz a matéria mais ou menos ali da minha cabeça. Até não é, eu descobri até como é que eu... Olha que legal, quando eu comecei a fazer as matérias. Aí ele falou uma coisa interessante pra mim. Eu falei, e aí, eu dei a primeira aula pra ele. Eu dei aula pra ele, sabe como? Como? O Noah, ele fica muito distraído, assim. Sei lá. Aí eu falei assim, Noah, vamos dar uma volta de carro? Ele, vamos. Tava na fazenda e tal. Peguei um carro, o carro do meu pai. É um 4x4, carro bom, assim. De roça mesmo. Uhum. E aí, cara, peguei uma estradinha, falei assim, você tem que voltar no mesmo lugar, porque não tem GPS lá, né? Então... E aí saí andando com ele. E era uma estrada de terra, então é muito... Eu não tenho que estar muito atento, não passa carro. E aí eu comecei a ensinar a primeira parte pra ele. A segunda, a terceira, a quarta. A gente fez uma aula ali no carro. E foi legal. Eu só consigo a atenção do meu filho assim no carro. Assim, não é só, mas enfim. Eu não acho que sala de aula necessariamente sempre é o melhor lugar para ensinar. Uhum. Mas a escola é minha, né? Aí eu falei assim, e aí depois a gente falou, a gente fez exercício e tal. E ele falou uma coisa interessante. Eu falei, e aí? No dia seguinte eu perguntei, e aí, o que você achou? Ele falou assim, pai, interessante. É muito útil. Ele falou isso, 10 anos. Às vezes, ele não fala sempre, a maioria das coisas da escola que eu aprendo não é útil. Ele não vê como aplicar. Então aqui eu descobri um outro problema da escola. E eu não falo todas, tá? Não posso julgar todas. Mas às vezes, Ladeirinha, a gente aprende a coisa e não sabe usar. Cara, eu tenho certeza que teorema de Pitágoras é útil. Só que ninguém me ensinou a aplicar aquilo. Ninguém fez aplicar. Olha que interessante. E aí eu falei assim, aí eu comecei a fazer um brainstorm das matérias. Então eu influenciei em entregar uma, e aí eu comecei a colocar aqui nas matérias. Tem matérias que surgiram de submatérias da influência. Por exemplo, olha aqui, olha, eu fiz um mapa mental. E eu falo isso só para as pessoas entenderem o meu processo de pensar. Eu comecei a escrever. Olha só. Então fiz aqui um negócio de matéria. Pô, ele podia ter aula de humor. E, Ladeirinha, entre eu e você, a gente sabe que humor é coisa séria. É, com certeza. É coisa séria.
Por exemplo, se eu ensino humor não é simplesmente fazer piada. Humor é uma ferramenta, eu acho que o Zé Andrade falou isso de uma maneira tão... O Zé Andrade tem uma clareza mental muito grande, um Eu respeito... tô preparando um aulão disso, hein, Érico, pro Plat. Cara, eu vou te falar, quando você sabe orquestrar humor, você é um comunicador muito mais eficiente, porque ele relaxa a audiência. E uma audiência mais relaxada, menos tensa, ela aprende mais. Então é uma ferramenta de influência, é uma ferramenta de comunicação. Eu falei, se eu fizesse uma disciplina de humor, será que ele queria aprender humor? Tipo, a ponto de fazer uma coisa? Eu falei, cara, aí eu fui em outra. Pensamento crítico. O que é pensamento crítico? Eu tenho que definir ainda, tá? Mas é a arte de você saber argumentar e pensar sem necessariamente estar muito preso a um viés. Então, a gente está entrando numa eleição agora, né? E tem gente que é de esquerda, tem gente que é de direita. Será que as pessoas conseguem pensar de forma crítica? Porque, assim, vou te falar, tanto a galera de direita quanto de esquerda tem muitos defeitos. Porque são humanos. E a galera de centro também. Mas, às vezes, a gente está tão enviesado numa coisa que eu posso te mostrar uma evidência de uma coisa ruim e você simplesmente não consegue ver. Você não consegue pensar criticamente, tecnicamente. Tipo assim, minha mãe podia... eu tenho que reconhecer minha mãe muito, porque ela tinha um viés muito grande com a escola. Mas ela conseguiu pensar de forma crítica, ver os pontos ruins e os bons, e a gente fazer uma decisão concisa, baseada em alguma coisa, nos prós e os contras. Não simplesmente é bom porque é bom. A gente não aprende a ensinar a pensar criticamente, é uma coisa intuitiva. Se eu tivesse uma aula de pensamento crítico, eu não desenvolvi essa aula, não. Aí eu entrei aqui, ó. Escrita persuasiva, outra coisa. Cara, entrei numa aula de aprendizagem acelerada. A gente sabe que existe esse termo. Eu podia lançar um produto de aprendizagem acelerada, como você aprender na metade do tempo. Como é que faz isso? Aí eu comecei a desenvolver isso. Falei, não, você queria? Ele falou assim, por quê? Eu falei assim, nossa, se você aprender a matemática na metade do tempo, ou o português, aquilo que você gosta é aquilo que você não gosta. Você vai poder gastar mais tempo naquilo que você gosta, porque eventualmente a gente vai ter que decorar umas paradas, né, Ladeira? Senão a gente não passa num exame de motorista, de arrais, né, de motorista de barco. Eu falei pra ele, às vezes ele vai ter que decorar por decorar, que uma milha é 1.852 metros. Passou na prova da Raiz, hein? Pelo que eu tô vendo. O que aconteceu? Fui lá fazer e não tava marcado. Caramba, isso é uma novela, bicho. Meu Deus do céu. Nossa, eu vou fazer de novo dia 10. Mas enfim. Então, aí eu comecei a desenvolver o mapa mental da aprendizagem acelerada. Falei, cara, o que faz as pessoas aprender mais rápido? E assim, como professor, eu acho que eu sei algumas coisas. Por exemplo, mapa mental é uma ferramenta. Sabe o que eu falei? Meu filho, eu comecei a ensinar ele mapa mental. Você acredita? Pô, muito massa. Ele sabe, ele fez um mapa. Agora ele faz o mapa mental das aulas. Fez Eu falo, agora ele faz a CUT falando, entendeu? Não é por isso. Mas é o primeiro, é o processo. Segunda, sabe o que eu pensei? Ensinar. Ensinar faz você aprender mais rápido. Total. E aí a terceira, enfim, eu estou desenvolvendo ferramentas. Ferramenta nada mais é que fazer uma coisa mais rápido. Quais são as ferramentas da aprendizagem acelerada? A gente não aprende isso. E vai ser uma disciplina. E eu não estou falando que ele não vai ter o básico, não. E aí a gente fez um contrato. A gente chama de acordo. No terapeuta, você sabe que eu faço terapia, né? Uhum. E o terapeuta me ensinou a fazer umas paradas muito massa. Eu faço terapia de casal. Uhum. Faz 1 ano e pouco. Eu não acho que eu nunca mais vou parar. De verdade. Porque tem umas coisas... O terapeuta, ele ajuda você a desatar nós. Então, primeiro você descobre um monte de nó que você tem com sua esposa. Eu tenho certeza que a Paty tem alguma coisa que ela meio que aceitou de você, mas não está meio resolvido. Aceitou porque tinha que aceitar. Ou a gente deixou de lado. É aquele nó, e às vezes você quer desatar o nó e não consegue. Porque uma pessoa pega de um lado e outra pessoa pega do outro, e quando faz isso com o nó, o que acontece? Aperta. Aperta mais. Então o terapeuta identifica esses nós.
terapia, eu não sei o que é terapia, mas para mim é isso. Identifica os nós. Eles vão vir. Cara, passa 20 minutos com o terapeuta. Ele acha 20 nós. O bicho é uma máquina de nó. Cara, tinha nó na minha relação com a Ju que datava de 15 anos atrás. E ficou. Só que esse nó meio que vai criando vida, entendeu? Chega uma hora que ele fica... E aí ele meio que desata o nó. Ele media a desatação do nó. E se não desata, a gente pelo menos sabe que não desata. Uhum. A gente concorda em viver com aquele nó na nossa vida. E no processo de desatar o nó, tem várias ferramentas que ele usa. Ele não chama de ferramenta, mas eu chamo de ferramenta. Que é a ferramenta de acordos. Você pode fazer acordo com a sua esposa. E eu fiz... E acordo é massa, porque cria uma certa confiança. Né? Se você fez um acordo com a sua esposa e ela cumpre, mesmo sabendo que é difícil para ela pode fazer... Ela tem confiança que você vai fazer um acordo que você vai cumprir. Cria confiança no relacionamento. Uhum. Eu fiz um acordo com o Noah. E você pode desfazer o acordo, mas você não desfaz como nada tivesse feito. Se você vai desfazer um acordo, você conversa sobre o desfaz. Você não simplesmente desfaz, sabe? Uhum. Noah, eu quero que as matérias opcionais eu tenho um acordo com você. Eu só vou te ensinar essas matérias opcionais. Tem umas matérias, Noah, que não vai ser opcional, porque tem que ser feito que nem o Arraiz. Uhum. Mas nas opcionais eu só vou te ensinar se para você for útil e divertido. Então, se você não achar que for útil ou divertido, você não precisa fazer as opcionais. Então ele tem um acordo que eu não vou forçar ele as opcionais. E tem as matérias que são grade, né? Provavelmente não são opcionais. E aí foi massa. Eu falei, você quer aprender aprendizagem acelerada? Ele falou assim, acho que é útil. E aí eu tenho que fazer ela divertida, né? É um acordo que eu tenho com ele. Se não está divertida, a gente para e repensa. Uhum. Então, eu fiz vários acordos. Mas uma coisa que eu estou aprendendo na terapia, como a pessoa, é a arte de... Como é que você desfaz um nó? Primeiro, você tem que saber que ele existe, né? E depois que você sabe que existe, você tem um nó com uma outra pessoa, como é que você desata esse nó? Então, a gente nunca teve aula de desatar nó. Pode ser uma disciplina. E, cara, a gente tem nó onde você coloca dois seres humanos juntos, o que vão acontecer? Problema. Nossa. É que o terapeuta chama de problema, Madeirinha. É o nó. Ele chama nó. Você acredita que o meu carrega uma corda? Ele carrega bem corda, aquelas cordas aqui. Nossa, ele tem uma lá. Eu tô pensando em pegar uma. A gente tem um nó. Eu sei que terapia é um jeito de você desatar o nó, porque ele é um especialista em desatar nó. Mas eu nunca fiz Imagina quantos nós tem, sem ser num relacionamento amoroso, né? Mas num relacionamento profissional. Eu tenho certeza que eu devo ter nó com você. Eu tenho certeza que você deve ter nó com o Rui. Eu tenho certeza que você deve ter nó com seu pai. Eu devo ter certeza que você tem nó com qualquer pessoa que você se relacionou por tempo bastante. E eu comecei a falar, cara, que massa. Eu posso fazer isso. Não quer dizer que eu vou fazer essa disciplina ou desenvolver ela. Mas eu posso ficar bom em desatar nó. E aí eu comecei a fazer isso. E aí eu fiz uma coisa mais diferente ainda. Eu perguntei para os Pilates, você não estava nessa mesa. Uhum. Eu falei mais ou menos, que aula que eles dariam para a escola do meu filho? Tinha um cara que falou de resolução de problema, que é, na verdade, se for de relação é nó, mas o Wendel Carvalho ia ensinar protagonismo. A arte de você não ser vítima. Sabe o que eu ensinaria, já que você não me perguntou? É isso que eu ia falar. O que você ensinaria? Mas lembra, posso te dar contexto antes? Pode. É uma classe de um menino que tem 11 anos. 10 a 11 anos. Melhor ainda. Eu acho que essa é uma boa aula. Eu ia ensinar ele... Eu não sei o nome se seria... Eu tenho dois possíveis nomes para essa aula, né? Mas seria a arte de imaginar. Cara, olha que interessante. E, ó, é muito interessante. Sabe por quê? Segundo Napoleão Hill,
que podia ser uma disciplina. A arte de triunfar, né? A arte, imaginação, é a sexta lição. Olha, eu não sabia que eu não li esse livro ainda. Quer dizer que para você ter sucesso, segundo esse cara que escreveu esse livro em 1938, a imaginação é a sexta lição. A arte de imaginar. Caramba, hein? Peguei na veia, hein? Eu acho que essa é uma coisa... Engraçado que eu estava conversando isso com a Paty essa semana. A gente estava escrevendo, não seria um homeschooling, mas coisas que a gente quer ensinar para o Guto. Tipo, se eu morresse agora, o que eu queria que ele soubesse? E eu falei, cara, eu queria que ele soubesse imaginar. O poder de imaginar. Acho que tudo que eu tenho na minha vida, eu sou um cara muito imaginativo, assim. Eu crio conversas que não existem, eu estava fazendo a aula de humor lá do Plat. Você vai rir demais dessa parte lá, que é tipo, imaginar os possíveis pontos de vista de uma única conversa. Aí eu tava falando, os pontos de vista das pessoas que estão vendo aquela palestra lá no Plat. Lá. Aí eu, tipo, meu ponto de vista, o ponto de vista de vocês, o ponto de vista do Damásio, o ponto de vista do pessoal do seu time, o ponto de vista da cadeira de cada um de vocês. Imagina o ponto de vista da cadeira do Damásio. Pensando, pô, por que e logo eu? Por que eu, né? Trabalho todo. Então eu fico imaginando coisas e tal. E dentro dessa aula de imaginar, eu já começo a ver a ramificação, porque eu também aprendi a pensar em mapa mental, né? Então, eu acho que a subaula de imaginar, uma das subaulas seria observar. Uma outra, porque eu tenho que observar, e um olhar observador atento. Eu ia ensinar para o meu filho assim, observe o que ninguém observa. Se tá todo mundo olhando para minha mão agora, porque eu levantei ela, você vai olhar para o quadro que está aqui no fundo. Não que você não tenha que ver a mão também, mas você vai olhar o que não tem ninguém vendo. E uma outra coisa que eu ensinaria para ele é visualizar. Antes de... potentes que existe, né? Hã? Perdão? Visualizar uma coisa que você falou que é uma das coisas mais poderosas que existe. Poderosíssimo. Eu lembro que eu aprendi muita coisa com o que você foi falando aí, eu fui lembrando do tanto que eu aprendi com o seu modelo mental. Uma das coisas que, não sei se você lembra daquele famoso bônus do André Lima. Você lembra disso? Eu lembro. Eu aprendi demais com aquilo ali, cara. Foi um bônus da perspectiva das pessoas, foi um bônus que eu falei, como é que minha mente funciona, né? E porque todo mundo fala em visualizar. Então, é um negócio meio tipo, visualiza o que você quer antes, visualiza você dirigindo o carro. Mas eu lembro que o que me pegou foi quando você falou assim, visualiza. Porque visualizar parece que é fácil, mas às vezes você precisa de muito repertório para conseguir visualizar. Visualiza você dirigindo o carro mais incrível. Se você nunca dirigiu, como é que você vai visualizar? Você nunca viu. Eu lembro que você falou assim, eu queria ter um evento de X mil pessoas, não sei quantas pessoas. 3 mil pessoas. Eu queria ter um evento de 3 mil pessoas. Mas, cara, eu precisava visualizar. E eu fui pra Rússia. Não sei se foi pra Rússia que você foi. Fui pra Rússia. Estranho bastante pela situação atual, fui pra Moscou. Foi pra Moscou para ver um evento de 3 mil pessoas. E depois que você foi lá e conseguiu ver alguém fazendo, e o evento acontecendo, e o check-in, e o palco e tal, para você ficou mais palpável para você fazer o seu, e depois ficou pequeno para você 3 mil pessoas, né? Você já fez para 10 mil pessoas, se não me engano? A segunda CUT, 10 mil pessoas. Segunda Polícia Militar, foi 8.643. Entendi. É que eu vendi 11 mil ingressos, mas tem gente que não vai, né? Então, beleza. Mas foi isso, eu aprendi ali a visualizar. E eu fui visualizando um monte de coisa na minha vida, assim, né? E, incrivelmente, várias das minhas visualizações, né, das coisas que eu vou visualizando, vão acontecendo, né? Às vezes numa velocidade maior, às vezes numa menor, mas porque eu visualizo, imagino. Talvez
pensando aqui, né? Já entrando no seu produto. Pensando. E é muito massa essa parada de desenvolver. Que você está fazendo, fundamentalmente, desenvolvendo seu método aí, né? E tal, entendendo o que funciona. Mas como colocar em prática também é muito bom. Tipo, para. Foi o que o JP falou. O JP do Hotmart, né? Ele falou, eu ia ensinar a arte de construir. Ele fala que tanto construir uma startup, construir uma... Ele falou uma casa na árvore. É muito parecido. Existem princípios, leis, ferramentas que são comuns. A arte de construir uma startup, construir uma casa na árvore. Árvore por causa da criança. Uhum. O Pedro Sobral, perguntei para o Pedro Sobral o que ele ensinaria. Ele falou tráfego pago. Não falou isso não, ele brincou. Eu acho que ele não brincou, mas eu imaginei ele brincando, a minha imaginação, né? Ele falou, eu ensinaria a arte de brincar sozinho. Ele fala que uma das coisas que ele se divertia, ele não falou brincar. Ele falou que ele é um cara que sabe se divertir. E ele não precisa de ninguém para se divertir, não depende de ninguém. E ele acredita que isso aconteceu devido à infância dele. Ele contou umas histórias lá, enfim. E eu falei, agora, sabe o que é o mais interessante que eu estou tendo com essa realização desse pensamento? É que todas essas disciplinas, eu falar de homeschooling para criança, eu quero ensinar para criança. Só que todas elas são necessárias para os adultos, porque o nosso sistema educacional não ensina isso. Então, tudo que você acredita, especula, que é útil na vida, mas ninguém te ensinou na escola, é um potencial produto. Eu poderia fazer 6 em 7 com aprendizagem acelerada? Sim. Com influência inter? Sim. Com humor? Sim. Com arte de imaginar? Sim. Com arte de visualizar? Sim. Meu Deus, visualização já fez até 7 em 7 em dólar. E foi eu até comprei o curso. Que o cara me ensinava, comprei mesmo, lá em 1900 bolinha. 1900 não, 2000 bolinha. Que foi o cara que me ensinou a fazer vídeo de imaginação. Chamava Mind Movies. Ele basicamente reduzia a parada, o veículo em uma frase. Ele me ensinava a tirar foto das coisas que eu queria, montar um vídeo no meu celular e tocar aquele vídeo para mim. E esperar que aquilo vai acontecer. Não sei se é bem esperar, tá? Não quero simplificar aqui. Mas eu fiz esse vídeo em 2000 bolinha e quase tudo aconteceu. Pô, qual que é esse curso aí? Não chama mais, tá? Não existe. Mind de cabeça. Movies. Caramba. Criar um filme do seu futuro. E criar um filme não tem nada de errado, não. É simplesmente você fazer uma apresentação e colocar as fotos lá, com uma música legal. Caramba, que massa. Coisa que hoje qualquer celular faz, né? Porque você tinha que entrar num software, né? Tal, sobre o tempo de... Mas eu pensei que cada disciplina dessas ia ser um produto. E assim, eu entrei nessas matérias, tudo que a gente falou agora tá numa categoria que chama desenvolvimento pessoal. Você desenvolver a pessoa. Uhum. E eu não acredito que só você precisa ter desenvolvimento pessoal, não. Eu tenho uma área de matérias exatas. Que exatas que eu quero ensinar? O que ele quer? Tem uma área de idiomas. E quais os idiomas que eu quero que meu filho fale? Tipo, no homeschooling, eu não preciso... Lembra quando você faz educação física? Você tem que fazer aquela educação física, você aprende as regras do vôlei. Não sei como é que foi a sua. Uhum. Ou tem que ser atletismo, não sei lá. Cara, ele pode fazer educação física no esporte que ele gosta. Ele não precisa fazer na vela, né? Tá fazendo vela, pode ser o kite, pode ser o surf, pode ser nada disso. Pode ser correr. E parte do processo dele, ele mistura um negócio para outro. Porque para ele, olha só que interessante, para ele aprender aceleradamente kite, o que ele tem que fazer? Um mapa mental de todas as técnicas e depois ensinar para a mãe dele, ou para o amiguinho dele. E aí eu tô tendo uma época na minha vida que eu tô usando isso para quais matérias que eu queria ensinar meu filho, mas cada um desses produtos podia ser um produto. Cara, tive uma boa aí. Tô viajando. Posso ir dando palpite? Por favor. Não sei se você tá anotando. Tô anotando aqui, tem um mapa mental aqui do meu lado. Cara, eu acho que se eu soubesse mais disso desde pequeno, minha vida ia ser melhor. E não é um desenvolvimento pessoal. Pelo amor de Deus. Excel. Excel.
Olha só. Cara, imagina o poder. Cara, a gente aprende muito polinômio, mas Excel é planilhar, né? Cara, eu tava vendo você, eu sigo você nos stories lá, e tava vendo sua planilha de acompanhamento de peso. Total, essa aqui, ó. Eu tô com ela aqui, ó. Cara, você que fez essa planilha, não foi? Ou alguém fez pra você? Não, eu fiz. Eu lembro isso porque eu trabalhei em banco muito tempo, e banco é 40%, 70% Excel. Tô exagerando, talvez, mas eu acho que 70%. Mas, cara, imagina que você... Eu tenho um cara que trabalha comigo que é o Vitor. Inclusive, ele tá aprendendo agora Power BI para fazer os nossos... Nós estamos criando um projeto financeiro. Isso, você vai ver que vai ser... Excel vai ter na aula do meu... Meu filho vai ser um asa daqui. Se ele quiser, se for fun e divertido, ele pode optar por aprender Excel. Mas ele pode ter o Excel do kite, ele pode ter o Excel da mente, ele pode ter o Excel do ganho de peso, ele pode ter o Excel do... Então, em outras palavras, pegar dado e colocar ele visualmente de uma forma útil para você. É organização de dados. Eu peguei um monte de dado e coloquei ele, organizei de forma útil. Ó, isso aqui agora eu consigo entender isso aqui de forma útil. Não é Excel, não é, eu quero Excel. É para que o Excel serve? Ciência de dados, cara. Ciência de dados. Inteligência. A gente está fazendo uma parada lá no MBR, que o Vitor é muito foda, né? Eu também tô ficando. Eu achava que, olha só que você falou que negócio legal. Eu achava que era ruim de Excel. Até descobrir que eu precisava do Excel para fazer uma coisa que eu queria. E eu fiquei bom. Eu criei umas planilhas de tráfego na época que eu fazia o tráfego, que eram complexas ali, mas eu precisava, entrava no Google, aprendia como é que fazia aquela função e, cara, funcionava para mim, para muita coisa. Então, é muito mais a função do Excel. Depois eu vou te mostrar uma parada que a gente está fazendo. Eu quero marcar uma reunião para apresentar os resultados para vocês. A gente está criando uma análise financeira baseada no Excel e no Power BI lá, muito massa agora, para poder entregar para vocês, né, que são sócios lá da parada, com muito mais propriedade do que a gente vinha fazendo antes, né? Então, medindo por ciclos, igual você mede. A gente está fazendo né, é quase que um CFO pensaria nisso, mas a gente não tem a cabeça de CFO, mas a gente tem a cabeça da necessidade, que a gente precisa. Muito massa. Mas eu botaria Excel nesse seu negócio. Imagina a vantagem que essa criança tem em relação ao mundo de todas as crianças que não usam Excel. Ela não sabe organizar os dados de uma forma que a gente pode tomar uma decisão. Interprete, né? E os dados, interpretar dado. Hoje em dia não há abundância de dado que a gente não tem falta de dado. Por exemplo, Ladeirinha, você tem dado em casa? Que isso, tem muito dado aqui, nossa senhora. Tem dado no trabalho, Ladeirinha? Nossa, lá no trabalho demais, meu Deus do céu. Na hora que eu olho lá, dado pra tudo tem dado em todos os lugares, né? Que isso, Eric, você me pegou, nossa senhora, não tinha percebido. Caramba. Ladeirinha, você tem que tomar cuidado, que você leva tudo por trás. Você está muito malicioso, viu, Eric? Mas assim, eu comecei a pensar nisso. E se eu começo a conversar com as pessoas, eu vou criar uma grade infinita. Eu estava tendo uma reunião com um arquiteto que eu estou construindo uma casa na praia. Estou construindo a segunda CUT. Eu tive a primeira reunião com ele, não tem nem plano. Segundo a Polícia Militar, eu vou construir. Mas, ó, foi muito massa. Ele é um cara diferenciado, assim. Cada interação que eu tenho com o meu terapeuta, com o meu arquiteto, com pessoas incríveis. Você é uma pessoa incrível, olha só. O JP é uma pessoa incrível. Eu pergunto para eles, cara, se você fosse dar uma aula... Olha a ferramenta. Se você fosse dar uma aula pro meu filho, na escolinha dele, uma aula opcional, não tô falando que isso vai substituir o básico não, tá, Ladeirinho? E nem quero desmerecer o MEC e o básico, não é isso. Qual aula você daria? Isso eu pergunto isso pra todo mundo. Ontem eu falei na casa, a gente conversa sobre a casa, ele falou, o que você queria? Ela falou, queria uma banheira de gelo, queria uma sauna. E a Ju falou assim, cara, eu queria um quarto para dar o homeschooling. E ele virou, interessante, eu acho que eles falaram com os olhos que eu tava louco. Toda vez que eu falo isso, que eu vou tirar meus filhos da escola, todo mundo quase fala que eu tô louco.
Eu não sei se eu, tá? Só a gente tá improvisando aqui, tá? Então, nada, gente, pode ser que eu não tire, enfim. E ele falou, nossa, que interessante. Sabe, ele é um cara diferente. Como é que ele pensa para criar espaços? Qual é o processo criativo dele? Nossa, eu não consigo imaginar a pletora, a abundância de conhecimento que podia trazer isso. Eu acho que ele é um dos melhores do Brasil nisso. Acho, né? A equipe dele. Cara, liderança. A gente não aprende a liderar, né, Ladeirinha? Eu nunca tive uma aula de liderança. Eu li livros, né? Exatas. E de humanas. Vamos pensar em idiomas, comunicação. O que eu podia... Cara, tem tanta coisa que eu não... Que a gente aprende. Verbo transitivo direto, indireto, mas a gente não aprende a escrever persuasivamente. Acho que a gente não aprende nem a ler direito, cara. Teve um negócio que você falou assim, a gente aprende a interpretação de texto na escola, né? Mas será? Pelo menos na minha, né? Eu estudei em escola pública, como minha mãe disse, eu ainda não era não era um bom aluno. Quais são as melhores escolas online do mundo? Comecei a pensar nisso. E a pandemia criou uma. Tem uma que chama Synthesis.io, Synthesis.io, que é de um cara que, enfim, criou uma escola. E eu achei massa, que ele ensinava as crianças a resolver problema. Porque hoje em dia, a escola, até o segundo grau, não sei se foi a sua assim, tá? Eu não quero desmerecer também, não. Mas a minha é mais ou menos assim. Ela fala o que eu tenho que fazer. Quando eu tenho que fazer. Não dá dependência. Eu falei assim, cara, a gente dá um problema e não fala como resolver. Ela só te dá o problema e fala como resolver e você fica treinando aquilo. Mas esse cara criou uma escola que ensina a criança a resolver problema. Não é uma escola é tipo é para criança. De 4 a 12 anos, acho. 4 a 15 anos. Chama Síntese. Aí eu me inscrevi, custa $180 por mês. Inscrevi meus 2 filhos. Ladeirinha. Não tem vaga. Eu tenho que esperar. Tô na lista de espera. E eles não fazem fórmula. É tipo assim, eu manjo quando a pessoa faz a fórmula, entendeu? Essa parte. Eu pensei, não, por que não? Por que não, se ele não quiser pegar uma matéria opcional de a fórmula de lançamento? Que é a arte, que em outras palavras é a arte de influenciar massas. Massas no sentido grandes quantidades de pessoas. Pode ser uma, se ele quiser. Você ainda tem aquele projeto de ler um livro com ele por ano, tal? Não sei se era por ano ou por mês. Projeto, eu acho. Mas eu tinha um projeto de... Antigamente, esse projeto chamava eu queria que os livros que ele quisesse ler, entendeu? Livros que eu queria que meu filho lesse. Por exemplo, como influenciar pessoas a fazer amigos. Mas em vez de eu pensar no livro, hoje em dia eu penso na disciplina, porque eu não preciso focar no livro só. Eu posso pegar a influência daqui, e sintetizar aquilo que eu acho que é mais razoável, sabe? Sabe uma parada que uma vez eu estava conversando com a parte, né? E assim, querendo ou não, eu rompi um padrão social que eu vivia, né? Tipo, eu vivia num padrão social em relação aos meus pais, os meus tios, os meus amigos, meu núcleo de amigos. Hoje eu tenho 2 núcleos de amigos, né? Então tenho meus núcleos de amigos do digital, que se pá, eu devo estar entre os mais pobrinhos, né? Assim, é Érico, JP, Heber Carvalho. Tem pessoas que, se você for parar para pensar, meu Deus, como eu sou um quebrado, né? Mas vamos parar para ver o meu outro ciclo, que é fora dessa parada. É inconcebível o que eu cheguei, né, em relação ao resultado financeiro, entrando nesse mérito, né? Então, sei lá, é muito mais forte. Eu rompi esse padrão, assim, né? E existe um padrão para ter rompido esse padrão financeiro, existe um padrão mental, existe um padrão comportamental. De uma vez, a Paty perguntou para mim, por que você acha que conseguiu romper? Não é que... E eu falei assim, cara, foi livro. Porque eu não aprendi com... Eu acho que o que mudou a minha vida foi livro. E eu nunca gostei de ler. Não era aquele cara que lia muito. Aí eu descobri que...
que não necessariamente a gente gosta, né? Nada de errado, eu acho que a gente tem que ter o básico. Mas, pô, de repente, Machado de Assis não é o que é importante para você nesse momento. E aí eu não consigo ler Machado de Assis, mas eu leio esse livro aqui, ó, que eu tô lendo. Mas sabe uma parada que eu percebi que foi mudando a minha vida? Eu tinha um problema, eu comprava o livro para resolver esse problema. Por exemplo, eu tinha um problema de liderança, eu comprei o livro Extreme Ownership lá e li esse livro já umas 3 vezes. Eu lembro, você lembra daquele problema que você tinha de ejaculação precoce? E aí você comprou... Li um livro, cara, resolvido. Não resolveu? Eu resolvi, depois você até me pediu recomendação, recomendei, você comprou também, foi já que passei meu link de afiliado, não, foi maravilhoso. Então, eu acho que, por exemplo, eu lembro que a própria fórmula foi um problema que eu tinha. Eu tinha um problema que eu tava... Aí antes da fórmula, eu comprei o curso do Sei Tiarata. Eu só comprei a fórmula por causa do Sei Tiarata. Era um livro que... Essa, viu? Olha que legal. O Seit fala é um dos percursores do infoempreendedorismo, né? O Seit. Ele tinha um produto que chamava A Classe Alta. Eu assim, cara, eu acho que mudou minha vida aquele produto lá. Não sei nem se tem ainda, mas ele falava que existia a Matrix da classe média. Isso aí é uma das coisas que eu botaria nessa sua aula, e a Matrix da classe média. E ele falava lá, claro, aí tinha várias coisas, né, da classe média. Por exemplo, muitas vezes a classe média, ela come mais socialmente do que nutritivamente. É uma parada que tinha no curso deles. A sua alimentação era muito mais no social ou emocional do que nutricional. E a alimentação é nutrição, não é... Eventualmente você vai para um evento social e você precisa, né, comer o que está no evento social. Aí ele foi explicando isso. E no meio daquele curso lá ele explicou que para ganhar dinheiro, para vencer a Matrix da classe média, não é nem nos gastos e tal, é principalmente no tempo. Ou você vende uma coisa para muita gente em escala, ou se você for vender serviço, você vai vender o seu tempo, que é onde a maioria das pessoas da Matrix da classe média vende. Ela vende o seu tempo, né? Ou como forma de serviço, ou como forma de emprego, né, prestando serviço. Você vai vender o seu tempo muito barato e, eventualmente, você vai ter um limite ali e não tem como bater essa Matrix da classe média. Quando eu saquei isso, eu falei, cara, eu preciso vender produto digital. Eu procurei no Google. Tem um filme, velho, esse filme é muito legal, chama O Abutre. Já assistiu? Como é que chama? O Abutre. Cara, filmes. Vou colocar aqui, ó. Filmes... Já pensou na escola do meu filho a gente assistir filme e aprender com filme? Cara, esse filme é uma lição de moral. Assim, O Abutre, ele pega um cara que era bem pobre e tal, e ele fica o maior na profissão dele lá. Que a profissão dele é ser um abutre, inclusive. É um abutre de jornal, né? Oi? Tem no Netflix? Ou em algum... Eu acho que tem no Netflix, eu não tenho certeza não, mas... Mas deve ter no Google, ou enfim. Mas esse filme é maravilhoso, porque ele mostra como você consegue aprender tudo que você quer desde que você queira. E ele aprende sobre liderança nesse filme, ele aprende sobre gravação de vídeo, ele aprende sobre fotografia, ele aprende sobre network. Ele vai... Tudo que ele quer, ele procura na internet, fica um mês estudando e fica o melhor da cidade dele naquilo. E muda a realidade do cara total, assim, cara, é um filmaço, O Abutre, é um filmalhaço, assim. E eu me vejo como esse cara do O Abutre. Cara, eu quero aquilo ali. Quando eu fui pra Tailândia, eu ficava de cara, porque é uma cidade que tem uma pobreza abissal, gigante, muito pobre, e tem internet de graça para todo mundo. E eu chegava, entrava, às vezes, no metrô, eu andando lá na cidade, lá em Bangkok e tudo, e toda criança estava com o celular, ou vendo um desenho animado, ou jogando um joguinho. E adulto também, não vou botar só das crianças. Todo adulto estava literalmente usando o tempo dele para se distrair. E eu pensando, cara, o cara tem internet na mão, ele pode aprender qualquer coisa que ele quiser para mudar a realidade. Que claramente não estava boa, né? Assim, bati o olho e vi. E a gente está na mesma situação. Qualquer coisa, fala alguma coisa que você quer. Qualquer coisa. E de graça, porque você pode acelerar pagando por vários treinamentos, mas se você quiser aprender
qualquer coisa de graça, você consegue. Então é inconcebível hoje, em 2020, com a internet, a pessoa ainda viver na Matrix da classe média. Só se ela quiser. Ou por ignorância. A possibilidade tem. E Só que sabe leva tempo, né? A pessoa não quer pagar, não quer esperar o tempo, né? da minha vida? Porque nesses 6 meses eu tive essa ideia de fazer isso com meu filho. E eu fazia isso extracurricular, depois da aula. Ladeirinha. Acontece um pouco com pessoa que tem negócio digital ou não, no mundo convencional. Chega uma hora que eu pegava ele depois das 3, ele sai na escola às 3, tem uma boa escola. Ele tava sugado. Igual eu, depois das 3 horas, não processo bem mais. Eu falei, talvez eu tenha que queimar essa ponte. Tipo, tirar ele da escola e fazer isso funcionar, entendeu? Uhum. Eu acho que uma arte que eu podia ensinar pra ele é a arte de queimar pontes. Porque é uma queimada de ponte. Queimar ponte é uma arte. Você pode ficar bom nisso. Ou pode ficar ruim. Pode queimar a ponte e aí você morrer. Porque não tem como recuar. Uhum. Como é que você faz uma decisão de queimar ponte? Onde é o limite? Onde vale a pena queimar a ponte ou onde é uma burrice queimar a ponte? Quais ferramentas, indicativos? E eu não conseguia ter meu filho. E assim, então de repente queimando a ponte eu vou conseguir. A arte de queimar pontes. Sabe uma aqui, ó? Eu tô viajando aqui, eu vou pensando junto na conversa, né? Mas se tiverem ideias de fora da caixa que vieram aí, digita aí nos comentários. O que vocês ensinam pro meu filho? Eu ensinaria a arte da paciência. Nossa! Tô escrevendo paciência. Sabe por quê, cara? O projeto que você tem hoje, olha o tamanho que ele está. Imagina se você fosse impaciente, Érico. Porque tudo demora um tempo e no início parece que vai dar errado e no início. Então, assim, entender que a arte do montinho e montão que você ensina, no final das contas, qualquer bípede entende o montinho e montão. Agora, ter a paciência e continuar fazendo enquanto ainda não está o montão, ainda quando está o montinho, aí é que faz a diferença entre os meninos e os adultos, né? Nossa! A arte da guerra. A arte da guerra é paciência. A arte da estratégia. A gente não aprende como ter estratégia. A gente não aprende a traçar uma estratégia. A gente aprende operacional, técnico, né? A gente aprende a falar o que eu faz e a gente faz. Nossa, tem que falar resiliência. Olha só aqui. Lá. Nai Moreira, resiliência. A gente nunca aprende a ter resiliência. A gente não tem. Bom dia. Fica à vontade. Patrão, quem que chegou aí? É o cara que limpa a piscina. Patrão, e aí, patrão? Vou te chamar de patrão agora. O cara, tipo, e aí, bom dia. Tá aqui. Cara, mas essa é legal, hein? E é legal, sabe, também que enquanto você vai ensinar o seu filho, você vai aprender demais, né, cara? E vai construir uma relação com ele que eu vou te falar, viu? Daqui a 10 anos. Porque imagina o quanto... Eu até dei um nome para sua aula aqui. Minha mente é criativa para dar nome para as coisas, né? Você tem a aula School of Hold. Qual? School on Hold, sei lá, não sei como é. Você faz a aula na trip, né, velho? Na trilha, né? É uma aula completamente diferente, né? Isso, é tudo a perspectiva do Érico. Quando eu converso com a Ju, ela tem outras visões. A gente tem criação diferente e tal, né? Uhum. Claro, temos criação. Tivemos pais diferentes, né? Uhum. Mas isso é só um brainstorm que a gente fez agora. Tipo, quanta coisa. E nada disso tem a ver com dinheiro. E ao mesmo tempo tem tudo a ver. Eu acho que é prosperidade, né? Quando você tem tudo isso, a consequência é
é que você vai ser mais próspero, né? Você tem paciência, você consegue fazer, você gera valor. Cara, teve um insight que eu tive com a Lu. Vou tirar um pouco aqui para ver se meditar, ó, tem gente que falou meditação. A gente podia entrar na área da saúde, né? Você falou de comer bem. A gente não aprende tanto assim. Aprende muito básico. Podia aprender um pouco mais. Dinheiro. Não entrei nem em dinheiro, porque a gente não queria entrar em dinheiro, mas a arte de investir. Poxa, pensou se o holder ensina? Eu falo holder porque eu teria que aprender ou chamar o holder para ensinar. Já pensou se o holder ensina a investir desde os 10 anos? A arte de investir? Como é que ele lê um funcionamento de uma empresa? Mas aí fui para dinheiro, eu não queria ir para dinheiro. Eu podia entrar na área espiritual da coisa. Cara, ó, sabe o que eu ensinaria pro meu filho? E pra minha filha também, tá certo? Você tem filha? Não. Eu acho que eu quero ter mais um filho, né? Eu torço pra que seja uma menina. Você tá... Quando é que você tá planejando pra... Daqui a uns, mais ou menos um ano, viu? A gente quer a diferença de 2. Legal. 2 anos. Então você tem que Mas eu ensinaria sobre... Demora... a gente esquece, mas se você demorar um ano, ele vai ter diferença de 3. Só te falo, você quer diferença de 2 para começar? Ou diferença de 2 mesmo? De 2 mesmo. Já tem que começar a pensar, né? Esquece O problema é que ainda tá no olho do furacão ainda para ter outro. Nossa, tem que ter uma... Um mês e meio aí pra você. Se bem que você foi rápido, né, Ladeirinha? Você foi rápido, né? A parte que você fala, Ladeirinha, tudo é, sei lá, uns 2 minutinhos. 2 minutinhos, e quando muito. Mas, sabe o que eu ensinaria? Tá um exemplo aí de uma parada que aconteceu, porque esse cara não aprendeu isso. Vai entrar num assunto polêmico aqui. Ixi, Ladeirinha, cuidado, cancelamento rola, hein? É sobre cancelamento mesmo. O Mamãe Falei lá, não sei se você viu. Nossa, você viu. Aquele cara cometeu aquele erro porque ele não aprendeu sobre as próprias emoções dele. Eu não estou nem falando de emoção, mas é em relação a namoro, sedução, relacionamento, amor, relação entre homem e mulher. Ele estava ali, autoafirmação. Homem solteiro é adolescente pro resto da vida. Porque o pessoal falou, aquele cara tinha 35 anos. Cara, ele nem era solteiro, né? Enfim. Mas é uma necessidade de autoafirmação muito intensa e tal. Então, uma vez, não sei se sua terapeuta já falou essa frase, mas ela falou, cara, se não fossem os nossos pais e os nossos cônjuges, o marido, esposa e tal, a gente não precisava de terapia. Cara, quando que a gente ensina pra pessoa, você não precisa se autoafirmar, ou então como seduz uma das lives? Eu Nossa, assisto. travada, Ladeirinha. Como Falhou aqui, ó. travou? Continua daí. Era minha mãe que ligou aqui. Mas eu escuto a sua aula de sedução com o Ítalo aqui. Aquilo ali é um valor incrível. Porque você sabe como mantém o interesse durante uma relação, como é que faz a pessoa se apaixonar por você, ou você se apaixonar pela pessoa certa, você saber se a pessoa... Cara, porque um relacionamento, ele destrói uma pessoa ou ele constrói. No meu caso, cara, fui abençoado, porque a Paty me construiu. A Paty me comprou na baixa, hein, Érico? Comprou na baixa, quando o cabelo era até pequeno, né? Hoje vocês estão vendo, hoje eu tô ruim, vocês tinham que ver. Quando a Paty me conheceu, ela foi visionária, mas ela construiu, né? Mas eu já vi o contrário, a pessoa entrar num relacionamento que destrói, tá? Então, tem uma coisa. Só que eu não sei nada para ensinar isso, mas é uma coisa que acho que eu não sei começar isso ainda, tá? Eu tenho que me informar, mas sexo, cara. O máximo que é falar de sexo é uma coisa muito biológica. Ninguém fala de sexo com a profundidade que é necessária, né? A Kátia fala que... Dá um exemplo. A Kátia fala que... Eu acho que eu ouvi isso dela, tá? Ladrinha, você me corrija se estiver errado. Uhum. Não sei se é muitas mulheres ou a maioria das mulheres nunca tiveram orgasmo, não tem orgasmo, é isso? É alto o número. Que nunca tiveram, eu acho que... Eu não vou saber ao certo agora de cabeça, mas vou chutar que está por volta de 30% nunca tiveram. E mais de 70% tem dificuldade de ter na maioria das relações.
né? Então é uma coisa que... Ensina isso. O que a gente podia ensinar o orgasmo? E eu não tô falando ensinar para um garoto de 10 anos, não. Eu tenho muita responsabilidade. E também não dá para você ter 18 e não aprender. Eu não sei, tá? Eu não quero entrar nesse, mas eu acho que eu consideraria. Ensinar isso para meu filho. Com certeza. Porque quando chega na adolescência, meu irmão, isso é o grande motivo da vida do adolescente, é relacionamento com a menina, né? Com a garota. Menina. Eu lembro que assim, dos 15 aos 18, sua vida vive a função disso. Não é? Eu não sei. É bem isso mesmo. Eu lembro que a minha maior preocupação, provavelmente, ou uma grande. É isso aí. E a gente aprende isso. Cara, mais um produtaço, né? Agora, interessante, voltando ao assunto de marketing, né, e tal, você me perguntou o que eu faria, e eu fui por uma coisa muito prática, pensando em oportunidade, né, dinheiro e tal, e você foi por uma coisa que talvez você tá nem aí pro dinheiro em relação a isso, mas talvez até porque você já tá com isso tão resolvido na sua vida, né, há tanto tempo, você fala, cara, pra mim é uma coisa muito mais de missão do próprio filho, e talvez isso ajude muitos outros filhos e tudo. Mas como é interessante a sua cabeça, olhando aqui, que um monte de gente reclama do sistema, assim, tem um monte de vídeo viral, né, desses que viraliza no Reels, assim, das pessoas falando, o sistema de educação no mundo é super atrasado, é o mesmo da época da guerra. Então, falar isso aí, todo mundo fala. Esse diagnóstico não precisa ser nenhum Einstein para entender que tá, mas mudar, aí é quem muda o mundo mesmo, é quem que vai fazer, né? Botar esse produto no mundo, talvez mude a educação nesse sentido, né? De alguém criando. E estão surgindo vários movimentos desses no mundo inteiro. Eu estou acompanhando algumas. A Paty acompanha mais que eu. Bom dia. São 9h08, eu tenho uma outra reunião que eu não queria quebrar minha palavra. Mas eu acho hoje, que eu acho que conectou completamente com o marketing digital também. Porque a gente não consegue ver que produto lançar. Eu acho que basta olhar para uma criança, uma foto de você quando tinha 10 anos. Pega uma foto de você quando tinha 10 anos e se pergunta, o que eu devia ter aprendido, que eu não aprendi? E aí, passa a pensar que talvez não só as crianças de 10 anos precisem. Essa seria o que eu estou vivendo no momento. E aí ideias vão florescer. E se você sair para perguntando isso para as pessoas, o que você ensinaria, elas vão começar a te dar ainda mais ideias. E como diria o Murilo Gun, criatividade é conectar ideias. Às vezes você pega a ideia de um livro, do outro, você pega 5 livros e conecta alguma coisa, sabe? E, porra, é muito massa. E eu sei que algumas dessas coisas eu não lançaria já de cara e fazer um 6 em 7 esse ano, porque eu não tenho legitimidade. Né? Mas, eventualmente, se eu me debruçar nisso, eventualmente eu vou ter. E eu tenho que sair agora, senão o bicho pega, porque eu combinei. Tem um acordo. Vai lá, Érico. Obrigado aí. Um abraço. Grande abraço. Até a próxima vez. E esse foi mais um episódio do podcast Improviso. Deixa seu comentário e avalie este podcast. A gente quer saber o que passa aí do seu lado.